Essa aula aqui é baseada no level 9, né, do livro do Scott Rogers. E a gente vai ver aqui como a gente vai desenvolver o mundo e os níveis, tá? Eles vão ser a base para as próximas atividades que vocês vão entregar depois do caderno de 10 páginas. Mas já vai dar uma boa introdução lá para vocês. Então, para a gente começar a falar alguma coisa aqui, né? O que é um nível quando a gente fala de games? Olha, essa palavra nível, que em inglês é o level, né? Ela é uma palavra mal definida, na verdade, ou com múltiplas definições no contexto de games. Isso daí é uma... Até o Scott Rogers ele fala que é uma questão de pobreza do vocabulário mesmo das pessoas que usam. Olha só, tem 4 definições aqui que a gente pode usar para um nível, né? Pode ser o local, o ambiente onde o jogo ocorre. Então, a fase mesmo, né? Às vezes é chamada de nível. Ou a divisão do espaço físico do jogo também é chamado de nível. O nível da floresta, o nível do gelo, etc. Pode ser uma medida de progressão do jogador, né? Aí o jogador está no nível tal, né, de habilidade, assim, não do personagem, né, que tem isso também, o do personagem do jogador pode chegar no nível, como essa imagem que a gente está vendo ali, que, por exemplo, o Shazam ali está com nível 50, né, nesse jogo. Agora, pode ser também uma medida do próprio jogador, tá? É um jogador de nível 46 porque ele ganhou bastante batalhas, por exemplo. Então é uma palavra mal definida, tá? Nesse contexto de games, e por conta disso às vezes é difícil a gente dizer o que é, se a gente falar essa palavra nível. Então o Scott Rogers ele traz outras definições que são interessantes, que ajudam a gente a tirar essa ambiguidade, né? Alguns jogos usam o nome de round, né, ou rodada, que aí é uma sequência de níveis quando eles são muito parecidos. O jogo Dinner Dash, não sei se vocês conhecem, né? É aquele jogo da menininha que ela vai servir lá a comida no restaurante. Os níveis são muito parecidos, então ao invés de chamar tudo de nível, eles chamam de rounds, que aí os rounds que têm os objetivos semelhantes, eles têm uma sequência, por assim dizer. Outra palavra que é usada com frequência é waves, né? Aí a waves ele já é dentro de uma mesma rodada, naquele jogo ficou bem famoso, o Zombie vs Plants, ou Plants vs Zombie, não lembro qual que é mais o nome. Enfim, aí eu sei que existem 3 ondas de inimigos dentro de uma fase, né? Deixa eu encostar aqui, que tem uma barulheira aqui. Então tem três ondas de inimigos dentro de uma fase. Então isso faz uma distinção legal do conceito de simplesmente fase, né? Tem também estágios, né? Stage 1, 2, 3, etc. Ou estágio com alguns nomes, tá? Eles estão mais relacionados com a sequência de um jogador para um objetivo. Então, eu não estou lembrando agora de um exemplo de um jogo que tem estágios, mas onde cairia bem essa definição? Aquele jogo SimCity, por exemplo. Você tem estágios que você, de acordo com o tamanho da sua cidade, ela começa com vila, depois ela vai para bairro, depois vai para cidade, etc. Né? E também pode ser atos ou capítulos, que aí é quando você divide o jogo de acordo com a história, de acordo com o enredo dele. Né? Aí você pode dividir em atos ou capítulos. Vamos falar um pouquinho dos temas. Eu vou ter que ligar um vento aqui, só um instantinho, tá? Vou falar um pouquinho dos temas aqui para os níveis, né? Os temas eles são bem clichês, na verdade. Vocês vão ver que não tem muito como fugir. É difícil você fazer uma coisa diferente assim do que já existe.
Aqui eu vou mostrar alguns para vocês e a gente vai comentar um pouquinho rápido, né? Espaço sideral é um tema muito utilizado, né, de ficção científica ou exploração. Tem fogo e gelo. Você pode misturar, inclusive, os dois, fica interessante, né? O que tem em cada tema desses? Quando você fala de espaço, muitas vezes você mexe com a gravidade, né? É uma desculpa para você mexer. Por exemplo, tem um jogo bem antigo que eu jogava de DOS, que é muito divertido, que chama Mini Car Racing. E esse jogo é super divertido até hoje. Para quem já jogou, por exemplo, Rock and Roll Racing, né? Ele é daquele estilo de upgrades de armas e tal, de corrida ao mesmo tempo, mas a vista também é de cima, como o Rock and Roll Racing, mas ele tem muito mais possibilidades de upgrade. O jogo é bem mais comprido, tem bem mais tipos de carros também. E o último nível desse jogo é na Lua. Então aí, por que eles usaram o termo espaço de novo, né? Para o carro sair voando e você poder fazer manobras mais difíceis, né? Por isso que eles escolheram esse cenário. Fogo e gelo, a gente conhece bastante a mecânica de gelo, normalmente é para escorregar, o personagem escorrega, né? E o de fogo normalmente é aquela mecânica que usa bastante para você evitar encostar nas paredes ou pisar na lava ou coisa desse tipo. Tem também o estilo, o tema Dungeon, né? Que é um dos mais usados ali, que começou nos RPGs e tal. E o tema Dungeon é muito diversificado. Ele permite você colocar qualquer coisa dentro de uma caverna, né? É impressionante. Tem um jogo que chamava Eye of the Beholder, o 3, ou 2 ou 3, eu não me lembro, que tinha inclusive gigantes dentro de um labirinto, de uma dungeon, e eles apareciam agachados, se arrastejando no meio das paredes. Então dá pra você pôr até um gigante no espaço pequeno. Você consegue fazer qualquer coisa, impressionante. Tem o tema indústria. O tema indústria é interessante para você mexer com o que a gente vai ver aí nas aulas futuras, com mecânicas e hazards, né, que são aqueles tipos de interações que você faz com mecanismos, alavancas, prensas, etc. Um jogo que teve isso, um dos primeiros de luta, foi o Streets of Rage do Mega Drive. Ele tinha lá uma prensa numa fase que era de indústria. E esse tema indústria ele casa muito bem também quando você tem temas ecológicos, né? Basta a gente lembrar do Sonic. A maioria dos jogos do Sonic, a última fase é um tema meio industrial, porque o inimigo do Sonic justamente ele quer destruir o meio ambiente, né? Tem meio que essa temática. Aí tem os temas mal assombrados, que são jogos de terror. Normalmente esses temas têm as partes horripilantes, tem a parte de susto, né, que casa bastante com isso, a questão de fantasma, sobrenatural. Os temas de floresta e selva, ele também é muito explorado. Um dos primeiros que teve foi do Atari lá, um joguinho lá do Pitfall, né? Que você andava lá no cipós. Era um joguinho bem mal feitinho, que tem as versões mais novas depois, né, do Pitfall. Depois teve Tomb Raider, que explorou bastante essa parte de selva. E tem jogos de exército também, né, de tiro, que são em selva, que também casa muito bem, né, para esses cenários. Aliás, jogos de tiro eles têm cenário de neve, que casa bem também com questão de visualização, né, o visual branco, camuflagem. Selva também tem bastante disso. E selva tem muito dos animais, dá para você pôr bastante também mecanismos no meio da fase, que fica interessante. Tem um ambiente mais urbano, aí a gente lembra muito de GTA, né, esse tipo de jogo, que vocês conhecem bem. Jogo de corrida também, Need for Speed, etc. Tem cenário de pirata, que casa bem com... Aí tem 2 cenários, tem mapas e ilhas, né? Bastante questão de areia, dunas. Aí entra também nesses cenários, por exemplo, as fases do Mario Bros. Muitos dos jogos do Mario Bros, se não todos, tem algum mundo que é de areia, né?
Então ele entra mais ou menos nesse nível de pirata. Acho que tem um Mario Party que também tinha uma das aventuras era de piratas, né? Até os personagens se vestiam de piratas. Eu não lembro qual Mario Party que era. Eu acredito que tenha sido 7 ou 8. Acho que era do Wii ou do Wii. Também tem uma estação espacial que tem a ver bastante com o Sideral também, né, que a gente já viu, mas ele é mais assim no quesito tecnológico, né? Aí a gente fala muito de robôs nesse cenário. O cenário no espaço não necessariamente tem robôs. Nesse cenário aí de estação espacial tem, né? É mais futurístico, assim, tipo Star Wars, né? Ou Star Trek, etc. Aí tem os estilo esgoto, que eu acho que quem explorou muito isso no começo foi os jogos da Tartaruga Ninja, né? Que até hoje tem alguns jogos deles, mas enfim, dá para você colocar coisas tóxicas, radioativas, né, no esgoto. Muito embora o esgoto não seja radioativo, é interessante como os dois temas ficaram relacionados, né? Que tudo que você não gosta você joga lá, sujeira, etc. Né? Tem bastante também. Todos esses temas aqui, com algumas poucas exceções, são explorados nos jogos que têm muitos tipos de personagens diferentes, como Pokémon. Então, se você pensar em Pokémon, você pode conseguir encontrar alguns Pokémons de todos os tipos aí, com poucas exceções. Acho que Estação Espacial não tem, né? Mas o restante aí, acho que a maioria tem alguma coisa. Tá? Então, assim, esses são os temas. Eu acho que é legal vocês pensarem um pouquinho nisso daí. E a gente vai ver mais pra frente que é legal você misturar esses temas para o seu jogo não ficar na mesmice, se possível. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos pensar então agora a questão de nomenclatura. Os níveis, todo nível tem nome, né? Só que o nome do nível para o desenvolvedor e o nome do nível para o jogador são coisas totalmente diferentes. Quando você fala no desenvolvimento que vocês vão fazer nesse semestre, é legal vocês dividirem em pastinhas, né? Arquivos para cada nível, se vocês quiserem, né? Principalmente se eles têm temáticas bem diferentes. É bom usar nomes pequenos, mais descritivos, né? Se você tem sessões secretas, você pode usar um sufixo como sec, né, por exemplo. Então, quando a gente fala de níveis, é uma ferramenta importante no desenvolvimento do jogo para vocês conseguirem organizar o projeto de vocês, tá? Agora, para o jogador, aí já se relaciona mais com o tema. Por exemplo, Mario Bros, né? Todos os jogos do Mario que a gente vê tinha nomes funcionais, principalmente os antigos. Você pega Mario 3, Mario World, você vai ver lá, Mundo 1, Nível 1, né? Você vai ver assim, Mundo 1, Nível 2, assim vai. Esse é um tipo de nomenclatura funcional, que é legal, né? Dá para você usar isso para alguém descrever o jogo, os jogadores conversarem, se entenderem, funciona muito bem. O Sonic ele já usou um nome que se relaciona com a localização, né? Por exemplo, esse Green Hill Zone 01, a gente tirou do Sonic esse nome, né? Eu não sei se tinha 01 ou se era só 1, mas enfim, tinha esse nome aí, tá? Um jogo da Tartarugas Ninja, que era o Turtles in Time, se eu não me engano, é Sewer Surfing, né? Era o nome de uma fase, que era surfando no esgoto. Ele é um nome mais descritivo do que está acontecendo na fase, de como vai ser a fase. É parecido com o de localização e tem um pouquinho mais que isso. E também tem jogos que têm nomes de fases que são humorísticos, né? Principalmente quando é nome de cartoon, tem um jogo que chamava Spider-Man Maximum Carnage, né? Que é um jogo saiu para Super Nintendo. Ele era um jogo muito bom de beat 'em all, né?
ele foi muito reconhecido. E o nome das fases dele tinha algumas piadinhas, era bem descritivo e com humor também. Só toma cuidado que o humor é relativo, né? Vocês têm que ter bom senso na hora de fazer as piadas e para ficar legal também. Bom, como a gente vai desenvolver os níveis, então? Agora, a partir desse slide, a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre isso. De onde vem a inspiração? E vocês vão ver que a inspiração para os níveis, eles vêm de parques temáticos, tá? Os parques temáticos, eles ajudam bastante a gente na hora de a gente escolher os nomes e organizar os níveis. Como é que é o parque temático? Ele tem um mundo, tá? O Walt Disney World, né? Aí ele tem a Terra, que é a Lands, né? Depois, as Lands, eles são os parques que você pode ir a cada dia. Depois tem as atrações dentro das terras. E cada atração tem cenas, tem coisas diferentes. E aí o que acontece? Se vocês olharem nesse mapinha aí, é um mapinha da Disney mesmo, ele ajuda a pessoa a andar lá dentro, né? E os caminhos aí, eles foram feitos para você andar numa sequência. Não existe uma sequência só por questões de logística desses parques, né? Para quando o parque abrir não ficar cheio a primeira atração e as outras ficarem vazias. Mas, de certa forma, as que são mais distantes da entrada do parque vão ficar vazias, não tem jeito, né? No começo, vai demorar um pouco mais. Tanto é que, às vezes, os parques eles começam a abrir as primeiras atrações que estão mais perto das portas mais cedo. E algumas têm uns horários diferenciados, né? Isso tudo serve de inspiração para a gente desenvolver os games, né? Os nossos games também vão ter um mundo onde vai acontecer, isso vai ser uma atividade que vocês vão fazer, né? Nível não, a gente está falando de mundo não só na questão da história, né? De onde se passa a história, mas a gente está falando aqui de mundo no sentido da história do gameplay, né? Como é que se joga o jogo mesmo. E vocês podem fazer um mapinha desses e fazer os numerozinhos, que vão ser talvez vocês vão fazer mundo, né? Vocês vão dividir só principalmente por essa disciplina ser mais curta, vocês vão fazer talvez só níveis, né? Mas enfim, vocês vão fazer alguns níveis, mas vocês podem fazer o mundo, aí vocês vão fazer os diversos níveis, vão fazer os eventos que acontecem nesse nível, e cada evento vai ter alguns momentos, que é o que vai acontecer em cada tela do jogo. Então, o nosso desenvolvimento que a gente vai seguir é seguindo essa estratégia aí que vem inspirada em parques temáticos, né, que o Scott Rogers sugere, que é uma temática top-down, tá? A gente começa do alto e vai descendo. Então, por exemplo, vamos supor que o jogo de vocês é um jogo que é de aventura em selvas, né? Então, pode começar o mundo seu, pode ser começa você na sua casa e você tropeça no mapa do tesouro, né? Tropeça em sentido figurado, você descobre um mapa do tesouro e aí você vai procurar os recursos, você vai ter que ir na cidade, aí nisso você conhece os seus inimigos, né? Que vão tentar competir com você e tentar roubar o mapa de você. Pode ser que até que eles consigam, né? Nessa cena introdutória do jogo. Aí você vai atrás do seu inimigo para você primeiro recuperar, e esse inimigo mora num lugar bizarro, num lugar meio de terror. Aí depois que você recupera o mapa, você vai para a floresta, onde está o tesouro escondido. Dentro da floresta você entra numa tumba, que aí é o cenário final, onde o tesouro está escondido mesmo, né? Que seria uma dungeon. Então, nesse exemplo que eu passei para vocês, a gente começa, olha só, num cenário de cidade. Aí tem a historinha, né? Aí você vai, no cenário de cidade, você vai ter interações para conseguir equipamentos e coisas. Depois você vai para um cenário mal assombrado, que é contra o seu inimigo, o rival. Depois você vai para a selva. E por último você vai na tumba. Pode ser que na tumba o seu inimigo volte, etc. Né? Ou no meio da floresta você tem algumas interações com os capangas. Mas aí o que você tem? Você tem os níveis, né? Você vai dividir em níveis de acordo com a localização que aconteceu as partes do jogo. E aí o que são os eventos? Os eventos são as partes principais que, vamos dizer assim, são obrigatórias. Como é que você vai
passar pela floresta. De repente você vai ser obrigado a passar pelos desafios que o mapa está dizendo, que são os enigmas para você achar a tumba, né? Dentro da tumba também você vai ter que enfrentar os inimigos fortes, que eles são os guardiões do tesouro escondido. E assim por diante, tá? Na cidade, por exemplo, você vai comprar uma pá, uma picareta, uma arma para você se defender, né? E aí, para você conseguir esses itens, talvez o seu personagem é um banana e ele não tem dinheiro, então você vai ter que dar um jeito de barganhar, fazer trocas, etc. Ou fazer serviços para os outros. Enfim, em resumo, você tem os níveis, dentro de cada nível você vai ter esses eventos e você vai ter momentos também, que é as interações com cada personagem, com cada inimigo, com cada mecânica. Lembrem também, tá, que cada parte do jogo pode ser de uma maneira diferente, a jogabilidade. E inclusive entre os níveis você pode fazer algumas fases bônus, por exemplo, que você vai dirigir a sua moto, que é uma motinha sem vergonha, entre a sua casa e a cidade, entre a cidade e a casa mal assombrada, entre a casa mal assombrada e a floresta. E aí nessas fases no meio você tem uns bônus, vamos dizer, que seria você desviar de buraco, pegar itens no chão, alguma coisa que vai te dar vantagens pequenas no jogo, né? Eu vou falar mais disso mais pra frente, mas essas quebras de ritmo são importantes, tá? Vocês não precisam fazer tudo isso para disciplina, muita coisa de repente, mas é um negócio legal para vocês pensarem depois, né? Se vocês quiserem trabalhar com isso, essas quebras de ritmo são fundamentais, senão o jogo fica meio maçante. Então, de acordo com essa inspiração, a gente vai fazer um mapa. Essa vai ser uma das atividades que vocês vão entregar. Vocês vão fazer um mapa do mundo. Vocês vão fazer os detalhes da sequência de eventos, onde vão ser os níveis, né? Vão planejar isso daí. Qual é a sequência? No final, esse mapa pode inclusive ser compartilhado com o jogador. Nesse caso, eu coloquei um exemplo do Super Metroid, né? Tem muitos outros jogos que tem mapas assim. Todos os jogos de primeira pessoa de aventura praticamente tem, né? Vocês conhecem, a maioria vai ter. Doom tem, né? Etc. Então esse mapa ele foi desenvolvido não só para o jogador, mas também para os desenvolvedores. Eles são muito úteis para você saber onde estão cada coisa, e você evitar ter contradições e coisas desse gênero, tá? Pode ser um diagrama simples, por exemplo, Mortal Kombat. Se vocês jogaram aquele Ultimate Mortal Kombat, que ele era depois do Mortal Kombat 3, né? Ele tinha todos os personagens do 1, 2 e 3. Ele não tinha mapa nenhum, não tinha história o jogo, mas você tinha lá as torres de personagens e aquilo lá era um diagrama da sequência de fases que você ia jogar, né? Então você conseguia ver a sequência do que viria pela frente. Dava até um medo, né? Eu lembro quando eu joguei o primeiro Mortal Kombat que a gente olhou lá o Goro e o Mao Tse Tung. Shang Tsung, desculpa, o Mao Tse Tung é. Eu viajei na batatinha aqui, o Shang Tsung, né? Que é o chefe final do Mortal Kombat 1. E a gente olhava esses dois personagens e, caramba, era uma foto grande deles, dava um medo. Que quando você nunca tinha jogado contra eles e eles chegavam, rapaz, era divertido demais, né? Então, o mapa também ajuda a dar expectativa. A gente vai ver isso aqui no próximo slide, ó. Esse mapa também, que dá uma expectativa legal, é daquele jogo Ghouls and Ghosts, né? Então ele mostra ali, olha como é que as fases são bem separadas. E como é que tem cenários de todo tipo, né? Se vocês olharem ali, você começa num cemitério, aí você passa por uma floresta sinistra, você passa por uma casa mal assombrada, tem um cenário de gelo ali no meio. Tem no final ali, você passa por fogo, vulcão, uma montanha de lava, né? Depois você chega até o céu ali, onde tem um castelo mal assombrado sinistro. Quando a pessoa via esse mapa e começava a jogar, era muito divertido. Você ficava imaginando o que viria pela frente, né? E as pessoas gostavam muito disso. Então, como eu disse, o mapa ajuda a ter uma visão macro e top-down como a gente vai desenvolver, tá? É importante a gente fazer nesses mapas, principalmente se for aqueles tipos de jogos de aventura, vocês fazerem o caminho principal, as fases obrigatórias, tá? Pode ter corte de caminho.
Tem um jogo que chamava Battletoads, ele tinha alguns cenários secretos. O Super Mario também tem, né? Os jogos de Super Mario de fase, normalmente tem alguns lugares que você pode cortar e pular um mundo e ir para um mundo mais para frente para você terminar o jogo mais rápido, né? Mas aí, se você vai fazer atrações secundárias, vamos pensar em jogos como Marvel Ultimate Alliance, né? Ou esses da DC aí, que também são nesse mesmo esquema. Você pode incluir caminhos secundários que têm itens opcionais, que são interessantes para o jogador que gosta de exploração, né? E o legal disso é que você também dá uma ideia de quanto falta para acabar o jogo, né? Então a pessoa não fica perdida. Poxa, falta muito ainda para acabar? Então, outra coisa que ajuda também é você criar expectativa. Nesse jogo aqui da DC, por exemplo, os personagens são desbloqueados, né? Então você consegue ver ali quanto que você tem ainda para jogar. É muito legal você ter uma noção disso daí para você saber qual é o tamanho do jogo, né? Expectativa visual é muito legal, como eu escrevi ali. Então você não precisa pôr uma placa escrito cuidado. Você põe uma pilha de caveiras e isso aí já te diz muita coisa, né? Tá. Enfim, tudo isso daqui. A expectativa também faz parte, vem da questão dos parques de diversões, né? Eles criam as imagens bem coloridas, bem animadas para o pessoal se interessar. Bom, agora pensando no nível e numa questão mais de desenrolar de eventos, né? Com o jogo, a história do jogo vai se desenrolar na medida que o personagem vai andando pelos níveis, certo? Então vocês vão poder contar a história não necessariamente em ordem cronológica, mas numa sequência de níveis, tá? Então, quando você começar a criar um nível, é muito importante você pensar no seguinte, principalmente se o jogo tem história. Por que o personagem está lá? O que ele está fazendo ali? Alguns temas que o pessoal usa normalmente são escapar, sobreviver, né? Você está ali e desabou o teto, está caindo, está desmoronando o prédio que você mora. Que ótimo, você já tem uma fase, você tem que sair correndo. Tem um jogo de Mega Drive que eu joguei, que o nome dele era SOS. Ele era um joguinho meio bobinho, até que divertiu um pouquinho, mas ele era de um jogo. O jogo era simplesmente um naufrágio, né? E o barco estava de cabeça para baixo afundando no mar, e você já tinha temática. Você tem que sair do barco, senão você morre, né? A água vai subindo e tal. Você vai salvando pessoas, vai descobrindo as coisas, como é que você foge. Esse é um tema, escapar para sobreviver. Também um outro tema é explorar. O seu personagem é curioso, né? Aí ele, sem querer, ele cai num perigo e se envolve na trama. O objetivo de uma fase pode ser também educar, não educar no sentido da pessoa aprender alguma coisa, mas a pessoa aprender sobre o jogo, a pessoa aprender a jogar, né? Então, você pode, por exemplo, colocar... Eu lembro que tinha uma fase... Não era nem uma fase, era uma área, né, do Metroid, do Super Metroid, que tinha uns bichinhos que eles escalavam a parede. Esses bichinhos não faziam nada pra você não conseguia atacar eles, nada, né? Eles são os que eles chamam de Save the Animals, né, quando você vai até o final do jogo. E eles pulavam a parede, escalavam a parede. Eles serviam ali, aquela tela era só para você aprender a escalar a parede. Porque antes você não era obrigado a escalar a parede nenhuma no jogo. E aí você aprende essa mecânica ali. Muito embora você já tivesse a possibilidade de escalar a parede desde o começo do jogo, o jogo nunca exigiu isso do personagem até aquele ponto. Isso que eu achei interessante. Vamos ver o que mais. Também, por exemplo, um que eu joguei, o Metroid Prime, né? Que era do GameCube. Tem uma tela lá que você tem que virar a bola para você explorar. Então ele foi feito só para isso, para você aprender a virar a bola no jogo. Tá?
E também tem a questão do desenrolar dos eventos, a questão moral. Aí é bom a gente pôr uma temática, conforme a gente mistura, a gente vai contando, né? Para envolver mais o jogador no cenário. Então a gente vai explorar questões como essas aí que estão aí, bem e mal, lealdade, justiça, etc. Né? Bom, como é que a gente vai criar então os níveis? Basicamente, o livro ele aborda duas estratégias. Uma é você usar uma linguagem de script ou de engine, que aí você já tem umas coisas meio prontas, tá? Você vai simplesmente escolher câmera, colocar os elementos, usar mecânica pronta, usar recurso pronto. É o que o Yuri perguntou ali, né? Dos add-ons. Mas a gente também pode criar coisa na mão, e muitas vezes a gente vai ter que fazer isso. Por exemplo, como é que você cria como é que você sorteia os doces no Candy Crush, né? Você não pode criar os doces de maneira que todos os doces sejam da mesma cor no começo da fase, né? É meio esquisito isso. Ou você vai ter que fazer, ou você faz isso de propósito por alguma razão visual, né? Só para começar a fase. Também o Civilization 5, por exemplo, ou 6, né? Você não vai colocar todos os recursos estratégicos ou todos os recursos de luxo numa mesma região. Senão o jogador que começa ali ele tem uma vantagem sobre os outros, né? Você tem que saber espalhar isso daí e deixar aleatório. Tem um vídeo do Filthy Robot, né? Não, desculpa, é Filthy Robot, né? Que ele é um dos melhores jogadores de Civilization 5. E eu lembro que teve um jogo que ele jogou com a Espanha. E a Espanha ela tem uma vantagem de civilização, cada civilização tem a sua, né, para quem não conhece. E a Espanha ela tira vantagem no Civilization 5 de quando você constrói cidades perto que englobam o território de uma maravilha natural do mundo, que você recebe o dobro de recursos dela, né? E tem um jogo que essas wonders, né, essas maravilhas do mundo, elas são 4 ou 5 por mapa. E tem um jogo que ele aparece, a cidade dele aparece perto de 3 delas, que é um absurdo, né? Então o que ele fez? Ele simplesmente criou as cidades para tirar vantagem dessas maravilhas com a Espanha, e ele descobriu todas elas antes dos outros jogadores. Ele ficou tão bom nesse jogo que ele declarou guerra a todo mundo e venceu sozinho contra 6 outros jogadores. Foi um estúpido, foi estúpido, né? E todo mundo concedeu a vitória para ele antes de acabar, porque não tinha como jogar. Mas foi sem graça? Não, não foi. Por quê? Porque isso é um evento tão raro e tão difícil de acontecer. Primeiro, é raro de aparecer 3 maravilhas perto uma da outra. E segundo, que é raro acontecer isso enquanto você está jogando com a Espanha. Ele ficou muito feliz e ele fala muito palavrão, né? Isso que eu não gosto dele, mas ele ficou tão feliz com o jeito que apareceu que ele não parava de rir ele é streamer, né? Ele é youtuber. Ele ficou louco da vida, né? Vamos dizer assim, feliz da vida e venceu facilmente esse jogo. Então, assim, nesse caso, não foi ruim aparecer as 3, mas por quê? Porque o jogo é bem balanceado, é muito raro esse evento acontecer. Tem que tomar cuidado quando a gente desenvolve então os níveis em formato procedural, né? Quando você vai sortear o mundo, você tem que ter regras claras, né? Como eu disse, esses 2 exemplos que eu falei para vocês do Candy Crush, ter padrão razoável no Civilization. Vocês têm alguma similaridade legal, mapas fractais normalmente são muito bons, tá? É bom você ter sempre um pouco de aleatoriedade, principalmente em jogos que são de mapa, né, que são de construção. Você tem que ter aleatoriedade, senão você não consegue jogar mais de 3 vezes o jogo. Então, muitas vezes é bom você misturar scripts pré-prontos com linguagem que ele chama de procedural, que é você fazer na unha, né, você desenvolver na unha. Vamos ver um exemplo aqui de níveis, só para a gente ter uma ideia. E vocês vão entender um pouquinho sobre... A gente vai dar uma olhada que esse exemplo aqui é um exemplo do livro.
E é um exemplo que o livro usa para mostrar como não fazer, né? É um contra-exemplo. Esse é um jogo aqui que é de... Esse é um beat chart, né, que vocês também vão fazer para entregar, que aí, no caso, vocês vão organizar os níveis do seu jogo. Aí vai ter esses elementos aqui, né, que são a localização, o tipo de jogabilidade, objetivo, parte da história, armas novas que aparecem, inimigos que existem, as mecânicas, os jogadores, os personagens que não jogam, não jogadores, né? Os materiais bônus, o horário do dia e a cor do cenário, né? Predominante. Então tudo isso ele fez esse beat chart, que é tipo uma planilha, né? E ela ajuda a gente a organizar e encontrar inconsistências. Dá uma olhada, por exemplo, nos nomes das fases, que é aqui no começo, né? Olha aqui. Então a gente tem aqui o nome da fase e o nome do arquivo. O nome da fase é Shanghai, né? E o nome do arquivo é Roof 1. Aí depois tem um outro nome aqui que é Jungle 1, Jungle 2. Aí tem o nome do arquivo é Jungle 1, Jungle 2. Aí depois tem Temple of the Hidden Schools e Mountainscape. E aqui tem Jungle 3 e Road 1. Se vocês olharem esses nomes aqui, pro jogador não ficou legal, né? Porque você tem mistura aqui de tema, de ambiente e de elemento, né? Simplesmente, né? De uma área assim. Não é legal fazer isso daqui. O legal é você meio que padronizar, usar tudo do mesmo jeito. Se você usou Mountainscape aqui, que tem mais a ver com a ação e com a jogabilidade, seria legal você usar em todos eles um nome parecido. Tá. Onde acontece? Aqui é nos telhados de Xangai, né? Coisa sinistra. Por exemplo, é uma fuga aqui, parece que está acontecendo, né? Ou então aqui ele está dizendo o que é, né? Stealth, é para você andar de modo silencioso, né? Sem ser percebido. Você vai atirar, provavelmente deve ser sniper, coisa assim, e pulos, né? Saltos nesse cenário. Dá para você ver alguma coisa tipo Assassin's Creed aqui, uma coisa desse jeito, né? Depois esse daqui é só de tiro, nesse daqui é de luta, nesse daqui é de pulo e plataforma, e nesse aqui é de dirigir, é para você fugir da montanha dirigindo. Isso daqui é um problemaço, né? Como é que vai ser esse jogo? É uma mistureba. Não é legal primeiro, porque que tipo de jogador você está querendo agradar aqui? É muito difícil você fazer um jogo que vai ficar divertido com todos esses elementos. Segundo, você vai ter que implementar um monte de coisas diferentes, né, para cada um desses estilos de jogo aqui. É péssima ideia isso, né? Tente ter um estilo principal no seu jogo e talvez um secundário para os minigames. Deixa eu dar um exemplo de jogo secundário, né? Um jogo fase bônus, por exemplo. O Mortal Kombat ele tinha o Test Your Might, né? Teste a sua força. Você quebrava uma pedra lá com um golpe de karatê, né? Tinha o Street Fighter, a fase bônus dele era você quebrar uma pilha de tijolos, ou quebrar um carro, ou quebrar uns barris que caíam do teto, né? O Street Fighter 2. Enfim, dá uma perspectiva diferente, uma quebrada no ritmo do jogo. E era legal isso, mas não tanto como está aqui, né? Aí aqui tem os objetivos. Uma fuga de carro não diz bem o que é objetivo, né? É escapar, talvez, né? Escapar da montanha em chama, sei lá. Aí, Jungle Part 1 e 2 não é objetivo, tá mal escrito aqui, né? Aí aqui tá o que acontece em cada parte. Se vocês veem aqui que ele explora a selva e depois encontra o Templo da Caveira. Esses dois aqui podiam ser bem um nível só, de repente, né? Misturar num nível só. E aqui armas. Aqui ele achou 3 armas. Não, 2 armas, aqui achou uma e depois mais nenhuma. Bem fraquinho aqui, podia espalhar mais essas armas aqui, né? Uma aqui, uma aqui, uma aqui. Até para a pessoa começar a aprender a usar as armas diferentes.
Olha os inimigos que aparecem. Poxa, tem dois. Aqui é muito parecido. Aqui também, né? Soldado nazista. É meio esquisito isso aqui, né? Enfim. E aqui tem outros inimigos totalmente diferentes. Quer dizer, começa em Xangai, depois vai para uma floresta com nazista. É muito estranho, né? Aí você vê que está completamente fora de contexto. As mecânicas. Aí tem uma corda, né? Que você de balançar e depois andar em cima de uma linha. Aqui é a mesma coisa, aqui é andar em cima da linha. Aí aqui tem uma cacetada de mecânica nova, né? Tem espinho, tem dardo que é soprado, tem parede que esmaga. Quer dizer, você colocou todas as mecânicas numa fase só. Péssimo isso, né? Pode ir colocando aos poucos. Os personagens que estão aparecendo, tudo bem, né? Aqui tem os bônus. Aí você pode colocar material bônus. É estranho que esse aqui só tem uma roupa. Tudo bem, né? Você pode, acho que até caiu bem esse daqui. Agora, o horário do dia, não é legal você fazer isso aqui também, né? Tudo noite, depois tudo dia. Varia um pouco isso aqui. Põe dia, noite, crepúsculo, amanhecer, né? Isso fica mais legal. E a cor do mapa? Tem muito verde muito verde aqui, né? Tem 3 verdes. Muda um pouco isso daqui também. É bom, variabilidade é fundamental para o jogo ficar divertido e quebrar ritmo. Né? O jogador é importante isso, tá? Depois vocês podem dar mais uma olhada nesses comentários que eu coloquei nesse slide aqui. Vocês vão entender um pouquinho mais dos problemas que tem nesse chart. Mas esse é um exemplo, um contra-exemplo justamente para a gente aprender como escrever bem, como a gente fazer o desenvolvimento correto. Outra coisa que é legal aqui, né? Se você vai usar uma corrente, vai usar uma cipó para o mesmo objetivo, seria, por exemplo, você balançar ou subir, faz a mecânica igual, só muda a skin, né? Ajuda bastante. Porque se você está na selva e depois vai para a indústria, você pode usar a mesma mecânica. O jogo vai funcionar da mesma maneira. O jogador já sabe como usar aquilo, só que vai estar com uma cara diferente. Mesmo assim, fica divertido, porque você está quebrando um pouco o estilo. Tá? Que mais? Quando você cria um carro, também cria um carro de uma maneira que você pode mudar a textura dele e criar um outro veículo diferente. Tá? Às vezes mudar só a cor já funcionava. Um exemplo disso são os RPGs, eles têm muito disso. Talvez vocês tenham percebido. Tem um inimigo, que ele é o inimigo bobão, né? Que é o que começa o jogo, que só serve para você cacetar ele. Depois ele aparece de novo de outra cor, que aí ele é o chefe desses inimigos. Depois, mais pra frente, ele aparece como sendo o príncipe dos inimigos. E assim vai, uma categoria de soldado mais nobre, né? Então você vai reaproveitar a sua arte, vai mudar a cor, e mesmo assim o jogo tem variabilidade. Né? Eu lembro que quando eu comecei a programar, eu era adolescente, os primeiros jogos que eu fiz com o meu colega, né, que a gente brincava, ele fez lá um joguinho que ele fez em 2 dias. Os inimigos eram cubo de fogo, cubo de gelo, cubo de luz e coisa assim. Era tudo enquadrado na tela. Que não tinha como fazer muita coisa naquela época, né? Não tinha muito recurso. Enfim, a gente fazia assim e ele terminou o jogo. E não ficou ruim, né? Mas não ficou bonito também, lógico. Ficou horroroso, mas ficou divertido. Então mudar a cor, mesmo que seja um pouquinho a arte, se dá uma roupa diferente, já muda bastante o contexto e a história. Bom, e aí? Você criou um mundo, você já deu mais ou menos o contexto do que vai acontecer em cada fase. Aí sim você vai precisar criar as fases em si, né? Qual que vai ser desenvolver dentro das fases, as cenas, etc. Então aí é legal você desenhar. É legal você fazer, pode ser em papel, pode ser no computador, né? Fazer um CAD ou coisa assim, programa de desenho, é onde você se sentir melhor. Aí nesse contexto de você fazer os níveis, tem 2 modelos, basicamente. O primeiro que a gente está vendo é o modelo de becos. As paredes elas vão direcionar para onde o jogador deve andar, né? Nesse exemplo aí a gente está vendo o Superman de costas, né?
tem muito para onde ele ir. Ele não vai sair voando, o jogo normalmente não deixa voar mais que uma certa altura, os personagens que voam, né? Até para padronizar, tipo o Batman ele não vai sair voando, né? E aí você vai andar e você sabe que esses prédios, aí está no meio de prédios, você vai ter que andar para frente, não tem como. Para trás talvez tenha uma barricada que não deixa você sair dessa parte aí da fase. Você já sabe a direção que tem que andar, né? Esse modelo chama modelo de becos, tá? Se você deixar apertado demais, dá uma claustrofobia, que pode ser um efeito que você quer dar, né? Em jogos de terror é ótimo. Ou se for largo demais, você vai dar o efeito de exploração. Aí você vai dar um pouco mais de liberdade e a pessoa vai olhar mais para onde estão as coisas, o que tem naquele mundo, naquela fase. Tá? O modelo de beco é fácil de posicionar a câmera, porque você vai ficar com a câmera andando, você já sabe por onde vai andar, você vai ter que fazer menos debug, né? Só tem que tomar cuidado que às vezes a câmera entra na parede. A gente vai falar um pouquinho mais sobre câmeras também, tá? Mais pra frente, numa outra aula. É fácil de contar a história, porque você tem uma sequência muito lógica das coisas, não tem como o jogador fugir, né? Também criar eventos. Chega uma hora que o Superman andou ali, passou daquela faixa de pedestre, aparece lá o Luthor e ele faz uma disputa ou faz alguma coisa, né? Chama o Superman pra briga, alguma coisa assim. É muito mais fácil impedir que a pessoa volte. Por exemplo, se a pessoa está andando ali, vê um míssil, explode num prédio, cai a parede do prédio e fecha o caminho por onde você veio. Pronto, né? Você não precisa se esforçar muito para ter uma ideia para você não deixar o personagem voltar pelo caminho que ele veio. Os checkpoints também podem ajudar isso, né? E é bom, enfim, posicionar armadilhas, etc. Mecânicas também é mais fácil, que provavelmente você vai passar pela armadilha e não vai ter como você desviar muito dela. Tem também o modelo de ilhas, que é o segundo, né? É o oposto de becos. Aí você tem um mundo aberto. A câmera é mais difícil de você fazer, que a pessoa vai poder girar mais, vai poder subir e descer, né? Os eventos são mais difíceis de lidar também. Você vai ter que controlar melhor, porque o jogador ele pode chegar no lugar do evento por outro lado. E tem alguns jogos que você chegava por um lado e de repente terminava de contar a historinha e você estava do outro lado do evento, né? Mal feito, assim, te transportava para o outro lado. Ou então, simplesmente, quando você chegava no lugar do evento, o seu personagem você parava de controlar, ele começava a correr até onde ia acontecer o evento e onde ele ia ser narrado. Você dá mais liberdade de exploração, né, para o jogador. É o gênero sandbox, né, esses tipo o Minecraft, né, eles são essencialmente modo ilha. Você tem liberdade total para o jogador, né. E é importante você criar marcos visíveis para a pessoa saber para onde ela tem que ir, ou ela ter uma ideia de onde ela pode ir, né? Dentro, se você tiver em uma história genérica, como por exemplo o Elder of Scrolls, né? Esse tipo de jogo é totalmente aberto, o personagem pode ir para onde quiser no mundo inteiro. Você pode jogar na história do jogo em si, ou você pode virar um bandido que assalta casas à noite, se você quiser, né? Só que vai exigir mais dos jogadores, isso daí, mais comprometimento. Então tem que ser um jogador mais hardcore nesse tipo de jogo, tá? Para ele se divertir. E pode ser um misto de becos e ilhas, né? Um que era assim era o Zelda Link to the Past, que tem aí a figura. No mapa principal ele era ilhas, no sentido de que você podia ir para tudo que é canto. Era impressionante. Quando começava o jogo, você saía do castelo principal, você caía num mundo que vocês podiam explorar ele inteirinho, era fantástico. Mas também tinha as fases, aí dentro de cada fase você tinha os castelos, essas coisas, as dungeons, aí você tinha um mapa mais estilo beco, né? Você tinha que ir para os caminhos determinados. Então dá para misturar. Mario Bros também é assim, né? O Mario 64 ele tem um pouco, ele é mais ilha, mas ele também tem os caminhos específicos em algumas fases. Bom, aí eu vou falar um pouquinho da seção de mapas de Dave Arneson, né?
do memorial dele, que esse cara foi o cara que criou o jogo Dungeons and Dragons, né? O D&D, talvez vocês conheçam. Ele é bem famoso. E esse cara, ele desenvolveu vários conceitos, e os conceitos de Dungeons, né? Foi ele que criou, foi ele que veio com essa história e que coube muito bem nos videogames. Então o conceito dele é basicamente o seguinte: desenha um mapa. Desenhou o mapa, você vai colocar exatamente o personagem num quadrado que ele cabe. Você vai dividir o mapa em quadradinhos. E aí você vai colocar os elementos dentro do mapa nesses quadradinhos. Então você vai ter já também uma noção de escala do seu mapa. Principalmente se ele é visto de cima, né? Você vai poder desenhar, mesmo que o jogo seja em primeira pessoa, você desenha um mapa visto de cima, em vários níveis, se tiver, né? Níveis aí não no sentido de nível do jogo, mas nível, vamos dizer, de andares, assim. Mais uma incongruência dessa palavra, né? Então você vai colocar lá, vai ter um baú, coloca o baú no quadradinho. Vai ter um inimigo, coloca o inimigo no quadradinho, e assim por diante, né? E aí você vai conseguir, dessa maneira, organizar todo o seu mapa, com todos os objetos, todos os personagens e tudo que existe nele, para vocês deixarem o nível completamente desenhado. Isso daí fecha completamente a possibilidade de má interpretação, né? Vocês conseguem desenhar ele perfeitamente, tá? Começa pelo caminho principal, essa que é a dica aí do memorial, né? Vocês vão começar pelo caminho que realmente deve ser seguido pelo jogador, pelo personagem principal. Vocês vão colocar os inimigos, tesouros e as principais mecânicas. Depois vocês colocam perfumaria, que é o quê? São os caminhos opcionais, os itens bônus, etc. Tá? E também a parte gráfica você não precisa fazer nesse primeiro momento. Você pode fazer num estilo até de diagrama, né? E aí depois você vai fazendo os efeitos sonoros, efeitos gráficos posteriormente, tá? Pode pôr bastante espaço, não precisa fazer uma sala pequenininha para cada coisa, né? E coloque o espaço que reflita mais ou menos, vai refletir isso tanto no tempo de duração do jogo, quanto também na impressão que o jogador tem das salas, etc. Tá? Aí você vai poder fazer também o skin test. O que é o skin test? É aquele teste que você vai fechando os olhos e até a última coisa sumir. Você vai sumindo aos poucos e vai até a última coisa da sua visão sumir. O que seria isso? Quando você vai fechando os olhos aos poucos ou vai escurecendo, a última coisa que some é a coisa mais clara. Então, normalmente é muito melhor você fazer, a não ser que você queira esconder o caminho principal do jogador, que seja um dos desafios do seu jogo, deixar o caminho principal mais visível e os de bônus menos visíveis. Por que isso? Porque o jogador que gosta de ir direto ao ponto, ele vai simplesmente andar por esse caminho e pronto, não vai querer nem mais saber. Em relação aos outros jogadores, aí o que acontece é que eles querem explorar, eles vão poder andar para todos os outros caminhos. Mas eles vão saber qual é o caminho principal e se eles querem explorar, eles vão começar pelos caminhos escuros, tá? Então você também vai dar essa dica para eles. Então o caminho principal maior, mais iluminado. Só que aí é uma coisa importante para a gente lembrar nos mapas. Andar não é jogar, tá? Então, quando vocês fazem um mapa e fazem os caminhos, você não pode simplesmente deixar o jogador ficar andando pelo mapa assim, sem fazer nada. Isso aí é boring, né? É chato pra burro. Eles têm que fazer coisas. Tanto é que, por exemplo, não sei se vocês observam, mas em jogos, mesmo que sejam as primeiras fases, você tem vários níveis, né? Vamos pensar num jogo de plataforma. Nas primeiras telas você já tem várias alturas diferentes que você tem que pular, tem que subir, descer. Então, tudo isso já quebra bastante o ritmo do jogo, tá? Todas essas ações que estão escritas aí nesses slides são o que o jogador gosta, né? É o que realmente significa jogar, tá? Não só ficar andando pela tela.
E é importante ter muita diversidade, né? O jogador quer isso. Cada nível que vocês fizerem é muito importante sempre ter um novo desafio, um novo inimigo, um item diferente, um personagem novo, uma IA aleatória que vai se comportar de uma maneira diferente que ele está esperando. É bem o que o Ego lá, né, o Ratatouille, né, ele fala, impressione-me, né? Ele fala isso no filme. É isso que o jogador quer. Ele quer se sentir dessa maneira. Cada vez que ele joga, cada fase que ele nova, ele quer ficar animado com o seu jogo, não quer ficar triste, né? Não quer ficar chateado de jogar. Tem também a possibilidade de você voltar para uma fase que você já jogou. Toma cuidado com isso, sempre para vocês colocarem coisas novas, tá? Por exemplo, o jogador, quando ele voltar para a fase que ele já jogou, o que mudou nele? Provavelmente o personagem dele já está com um nível mais alto, já está com um equipamento melhor, ou com uma habilidade nova. Mas não só isso, o próprio jogador ele já está mais habilidoso em movimentar o personagem. Então, se ele tivesse que passar por aquilo igualzinho que ele já passou antes, ia ser muito chato. Alguns jogos, o que eles fazem? O próprio Zelda ele fazia isso. Quando você estava no mundo normal e depois ia para o mundo sombrio, depois que você voltava para o mundo normal, pela primeira vez, apareciam inimigos novos mais fortes, nas áreas que você já tinha passado. É uma opção, tá? Ou você ter que acessar uma área diferente do nível que você já foi, né? Um outro atalho diferente, ou até mesmo um atalho secreto, etc. Né? Também, se você tiver que andar por muitos caminhos que você já andou, para não deixar muito chato, você ter que ficar andando mesmo, faz um sistema de transporte, como seja aquele passarinho do Zelda que você toca a flauta, né? Ou então é um sistema de teleportar, ou alguma coisa desse gênero, tá? Que você vai ter que fazer no seu jogo para não ficar entediante de a pessoa ficar andando o tempo todo, tá? Se você fizer muitos caminhos, também tem jogos que são assim, tem várias possibilidades de caminhos. Se você fizer muitos caminhos variados, começa a ficar complicado demais o jogo. Toma cuidado, né? Com a estranheza. Se você fizer pouco, o jogo se torna de novo andar, né? O Sonic é um negócio legal, assim, que não sei se vocês lembram, mas tinha vários caminhos pelos quais você podia passar a fase. E tinha caminho que você nem conseguia voltar depois, ou era muito difícil você voltar. E dependendo do caminho tinha mais argola ou menos argola, coisa desse gênero. Né? E lembre, né, todo beco tem alguma coisa. Mesmo que seja lixo, que fala assim, olha, você não achou nada aqui. Nunca deixe um beco do seu mapa vazio. Que a pessoa chegar lá e falar, mas não tem nada aqui, não aconteceu nada. Mesmo que aconteça um evento dizendo assim, parabéns, você perdeu seu tempo vindo aqui. Tudo bem, a pessoa vai dar uma risadinha, vai ficar com raiva de você, né? E vai voltar para a parte do jogo. Mas não vai ficar perdida, esse é o objetivo, você deixar a pessoa com aquela cara de e agora, né? Então, como eu disse naqueles slides lá do projeto, né? Da planilha, mude o modo de jogo de vez em quando, né? Mude o cenário, mude a cor, enfim, faça variações no jogo de vocês para evitar o tédio. Obstáculos verticais para o jogo não virar andar, né? É incrível como obstáculos verticais, quando você tem que escalar, descer, subir, muda totalmente a mecânica. Né? Aprendam do Prince of Persia, muito, muito prático o exemplo deles. E toma cuidado onde o jogador pode andar ou não. Se ele não puder andar por um caminho, deixa isso claro, né? Não dá a impressão que ele pode e depois não pode, que aquela parede invisível é uma droga, né? Tenta colocar paredes, obstáculos reais, para a pessoa não passar e ver que não tem como. Plataformas finas é legal, porque em alguns lugares dá a impressão de que vai cair, pode ser que caia mesmo, e é uma impressão ruim, mas boa, né? No sentido de que cria uma expectativa no jogador, tá? Principalmente pegar um item raro, coisa assim, tá? Você não precisa pôr todos os detalhes, a não ser que fique engraçado,
Por exemplo, esse caso aí que eu coloquei aí, né, do banheiro da Estrela da Morte, onde fica? Ninguém nunca viu, né, no Star Wars. Um detalhe desnecessário. E aí, para criar o nível em si, uma ferramenta muito importante, muito interessante começa com caixa cinza, sem perfumaria. Começa com tudo virando uma caixinha. Depois você vai colocando textura, vai substituindo pelos personagens em si, né? Vai colocando bônus, vai colocando inimigos. Começa andando. Anda pelos níveis e veja quanto tempo você demorou para passar pelo nível. Você vai ter uma sensação de quanto tempo vai durar a sua fase mesmo, o tamanho dela. Aí tem uma dica para jogo comercial, é legal você ter no mínimo 8 a 10 horas de ação, né? O jogo que você vende. Depende do preço também, depende de como você está comercializando. Outra dica que o Scott Rogers dá é essa daqui, ó. A cada 15 a 20 minutos mudar o ânimo, tá? Isso daí é desenho animado. A gente vê isso direto, né? Em séries, em filmes. Tem uma cena de alegria, depois já para e inverte para raiva, nervoso, tristeza. Tenta intercalar momentos pequenos e grandes também, que é importante. Então, assim, um evento momentoso, depois um outro momentoso, começa a cansar demais, né? Então você vai fazendo coisas pequenas e grandes também no que diz respeito à trama do jogo em si, né? Ajuda bastante a evitar o tédio e adianta evitar ficar maçante também. Outra dica aqui, crie primeiro uma área de playground. Isso daqui o que é? É uma área que você vai criar, desenvolver e testar as mecânicas e inimigos. Por exemplo, num jogo estilo Doom, você coloca um personagem e coloca um inimigo lá dentro. E joga lá, paredes abertas, só o chão. E vê como é que o cenário se comporta. Dá pra vencer o inimigo com as armas? Dá pra fugir dele? Se não dá pra fugir, você vai ter que colocar paredes onde esse inimigo aparece, né? Às vezes o inimigo ele joga uma arma que explode a área inteira. Então e aí, como é que você vai lidar com esse tipo de coisa? Por isso que é importante você testar. E também você vai verificar onde tem bugs, etc. Né? Depois que você criou o playground, aí você vai colocar no jogo, nos níveis, você vai populando. E aí você vai, por último, criar a primeira fase. E por que a primeira fase é a última? Porque a primeira fase é a mais importante. Ela é onde o jogador vai aprender as primeiras mecânicas. Se vocês olharem lá o Mario Bros 1, vocês vão ver que a primeira fase ali onde aparece o cogumelo, Super Mario Bros, né? Vocês vão ver que o começo da fase é assim, o Mario começa pequeno, aí tem depois já um teto que é feito de 3 blocos de tijolo e 2 interrogações, todos juntos, que o Mario não consegue quebrar os tijolinhos no começo, né? E ele só consegue bater na interrogação. Mais pra frente tem um cano. E entre o cano e esse tetinho aí de interrogação e tijolo, tem um Goomba, que ele vem para atacar o Mario. O que é legal? Que a interrogação deixa curioso, né? Vamos supor que a gente nunca jogou. Aí você está aprendendo, você pula, você aprende qual é o botão que pular. Você nem sabe correr ainda, vamos supor que você nem aprendeu a usar outro botão para correr. Você vai andar, você vai entrar embaixo do tijolo, você não vai passar por cima. E você vai pular embaixo dele e bater a cabeça. Quando você bate, o primeiro cogumelo, ele sempre anda para frente. Ele vai andar para frente, vai bater no cano e vai voltar na direção do Mario. O Mario vai estar embaixo daquele teto. Ele vai pegar o cogumelo, não tem como fugir dele. Isso que é interessante, né? Porque aí o que acontece? Quando ele tentar fugir, às vezes pode tentar fugir do cogumelo, ele não vai conseguir subir naquele tetinho, né, de pedras. E também ele não vai conseguir pular o cogumelo que está vindo, porque ele vem rápido. Quando ele bateu a cabeça no teto, ele cai rápido, ele cai bem em cima do cogumelo. E aí ele cresce. Tudo isso foi feito para quê? Para o jogador aprender que o cogumelo é uma coisa boa. Quando cresce, dá um efeito incrível, né? Cresci, o Mario ficou gigante. Puxa, que legal, né? E depois vem o Goomba, e aí você pula em cima dele.
e você mata ele, né? Ou mata o Goomba. Aliás, acho que o Goomba vem antes do cogumelo, é para você aprender a pular o Goomba e esquivar dele, né? Você vê que ele tem uma cara de mal, se você cair em cima dele, você mata ele e aprende que o Goomba morreu. Então você já aprendeu algumas mecânicas aí, sem nenhuma instrução. O Mario Bros. Ele é um jogo que tem isso daí, que eles odeiam dar instrução de como jogar, né? Principalmente no começo. Alguns outros Marios depois dão alguma instrução, né? Mas o que o jogador aprendeu aí? Ele aprendeu que a interrogação pode ter itens, ele aprendeu que o cogumelo deixa grande e aprendeu a matar o Goomba. Depois que ele ficou grande, se ele tentar pular de novo e bater a cabeça no bloco, ele quebra o bloco, aprendeu mais uma mecânica. Depois ele bate a cabeça na outra interrogação, aprende que tem uma moeda lá dentro. E o cano na frente é um obstáculo vertical, que tem o objetivo tanto de bloquear o cogumelo, quanto também de ensinar o Mario a passar por obstáculos verticais, né? Então aí já tem, olha quanta coisa que o jogador aprendeu aí de um joguinho bobo. Tudo isso foi feito o quê? Foi pensado nos mínimos detalhes, incrível que pareça. Tem até um vídeo na internet sobre o desenvolvimento dessa primeira fase. Vale muito a pena vocês verem, tá? Bom, isso daí que eu queria passar para vocês de fases hoje, tá? Deixa eu fechar essa janelinha aqui. Eu vou compartilhar só mais uma última janela aqui com vocês. A aula vai ser um pouquinho mais longa hoje, tá? Que vai ser sobre os poderes. Vai aparecer para vocês já. Vocês estão vendo aí, né? Beleza, obrigado. Essa aqui é uma parte mais curtinha, tá? A gente vai acabar já. Essa questão aqui de poderes. Como é que vocês criam e colocam poderes no jogo? Os poderes são uma coisa importante que vão dar todo o efeito e o ânimo nos jogadores, tá? Eles podem ser poderes ofensivos, defensivos, que modificam o movimento ou alteram a mecânica do jogo. E normalmente eles têm um efeito temporário, tá? Eles podem, o jogador pode apanhar e perder o efeito, como você ficar grande no Mario Bros. E pode ser que você tenha um efeito até morrer, como naqueles jogos de tiro, de nave, né? Você tinha lá, pegava um tiro diferente, quando você morria, perdia ele. Né? Poderes defensivos, primeiro. Eles podem recuperar energia, recuperar habilidade, dar uma vida extra e vulnerabilidade, que a vulnerabilidade seria mais como no Mario 64, né? Naquele bonezinho que você pega de ficar invisível. E tem invencibilidade, que também é ofensivo, que parece mais a estrela desse Mario aí, do Paper Mario, né? Você pega e... Eu não sei se no Paper Mario é invencível mesmo, mas... No Mario Bros, né? Invencível, que você mata os inimigos quando encosta neles. O bonezinho de invisibilidade não, você passa por dentro deles. Seria a invulnerabilidade. Você pode proteger contra o dano também. Pegar, por exemplo, o boné do Mario 64 de metal, virar um Metal Mario. E pode limpar as armadilhas. Você pode destruir a tela toda, uma bomba naqueles jogos de tiro. Né? Ofensivo pode ser munição. De novo, né? Aqui limpar armadilhas também, nesse caso, também é ofensivo. Né? Pode ser uma munição diferente, pode ser um novo ataque, pode ser melhorar o dano, a precisão, o alcance, o raio de ação de uma arma, né? Pode ser criar uma armadilha e pode ser também ganhar um aliado, pode ser um ofensivo. De movimento, aí pode ser um de aumentar a velocidade, como aquele sapatinho do Sonic, né? Que ele fica mais rápido. Pode ser um poder que dá câmera lenta, naqueles jogos de nave é muito utilizado, né? Fica mais fácil de você desviar dos tiros dos inimigos. Pode ser um poder que deixa você voar, nadar, escalar, fazer um teleporte, etc. Se vocês querem ver um jogo muito legal, que tem todos esses tipos de poderes, o jogo chama Into the Bridge. É um jogo, eu acho que eu já comentei com vocês, eu não lembro, é um jogo de 2017, ele ganhou uns prêmios aí de melhores jogos. Eu peguei ele gratuitamente na Epic Games.
É um jogo de estratégia sensacional, que tem power-up de tudo que é tipo. Você tem três robôs gigantes para lutar contra os alienígenas, que são insetos, né? Alienígenas. É muito legal, vale muito a pena. Tá bom? Mudar de tamanho também pode ser um power-up. Tem um jogo que tinha muito power-up também, que chamava Kid Chameleon. E esse jogo aí você era um menino que entrava num jogo de fliperama e pegava umas máscaras, e cada máscara dava um power-up muito diferente. Um deles você encolhia e virava uma mosquinha. E a vantagem é que a mosquinha ela conseguia grudar na parede e escalar a parede. Mario Kart então também, né? Tem várias dessas mecânicas. Pode ser o poder também altera a mecânica do jogo. Por exemplo, faz o inimigo fugir. Pac-Man, né? Ou faz o inimigo aproximar para você roubar dele. Aumenta a quantidade de moedas coletadas. É um mimo. Dá um disfarce, coisa assim, né? Agora, como é que você pega esses power-ups, esses poderes, né? Ele pode ser estático, tá parado, você vai lá e pega. Ele pode estar escondido atrás de uma montanha, você bate a cabeça numa interrogação invisível, né? Ele pode ser um poder fujão, tem alguns que saem correndo de você. Eles podem ser também um poder contextualizado, que você só consegue ganhar ele quando você chega a um certo ponto do jogo. Um deles que ficou muito famoso foi o poder do Ryu no Hadouken, no Mega Man X, né? Você pega todos os outros poderes para você conseguir o poder final. E tem o antipoder também, que é, por exemplo, esse cogumelo que mata o Mario aí, né? No Mario Lost Levels. Então, o que ele contribui a esses poderes? Eles podem ser misteriosos, eles podem dar prazeres, né? Prazer para a pessoa que pegou. Ele pode ser um motivo de orgulho, é um colecionável que só ele tem. Pode ser dar mais força mesmo. Ele pode ser simplesmente para você ganhar mais grana ou dar uma recompensa. O jogador vai atrás desses poderes, isso que dá a graça pro jogo, né? Então, se você quer criar cobiça, você tem que pensar, o que o item tem de especial, né? O que vai ter vai ser alguma coisa no próximo nível? Vai ajudar alguma coisa? O item é pequeno, quer dizer, é difícil de pegar? Enfim, ele está escondido? Então você tem que pensar como você vai criar a cobiça no jogador. E pode ter certeza que ele vai se arriscar, mesmo que você ponha uma moedinha sem vergonha, que não vai contar nada para ele. No precipício ele vai tentar pegar sem morrer no precipício, né? E normalmente vai morrer tentando pegar. Quando você vai usar sistema de recompensas também, é importante deixar claro desde o início que elas existem, né? E que elas são boas. Por exemplo, um jogo que fez isso é o Candy Crush, né? Eles te dão lá um baú lá já de item especial para você usar. E aí ele já te mostra como você pode usar eles. E alguns você depois tem que pagar, né? Para você conseguir. É bom você deixar aleatório também, aqueles giros diários é importantíssimo para o jogador voltar e jogar todo dia, principalmente nesses jogos freemium, né? E é importante a recompensa mudar com a progressão. O bônus mais frequente deve aparecer menos vezes. O bônus raro tem que ser bonito também visualmente. Eu lembro que eu jogava no passado, eu não jogo mais esse tipo de jogo, mas eu jogava quando eu era adolescente, aquele Diablo 2 com um colega meu. E aí eu lembro que a gente estava pegando uma armadura lá e às vezes caía. O pessoal fala dropar, né? Eu acho tão feio isso daí. Caía do inimigo um item raro. E aí pela cor você já olhava, né? Ou se era um colecionável. Aí eu lembro que eu brincava com ele e falava, nossa, caiu, né? Que horrível. Aí ele vinha correndo pra ver, às vezes não era nada, a gente se zoava assim. Mas o que eu queria falar com isso? A expectativa de você criar um item raro no jogo é o que dá a diversão, né? Que instiga a pessoa a buscar recompensas. Aí, esses são alguns tipos de recompensa que você pode colocar no seu jogo, né? Colecionável simplesmente pode ser, ou pode ser que te dá alguma vantagem no jogo. Pode ser simplesmente um elogio.
Super Mario World, na última fase secreta da estrela, ele escrevia em moedas: You are a super player. E eu lembro que quando eu joguei essa última fase, eu fiquei tão feliz quando eu era molequinho, eu fiquei animadíssimo que o jogo me elogiou, né? Porque eu terminei a última fase secreta, que é um jogo super difícil, essas fases. É legal você colocar ranking também, né? Os pontos é legal isso daí. Hoje em dia já está comum, uma das primeiras vezes que eu vi foi no Mario Kart Wii, que você colocar esferas de jogadores, categoria bronze, prata, ouro, né? Aí você separa os jogadores que são melhores e piores para o jogador bom não ficar entediado de jogar com o jogador ruim e o jogador ruim não ficar estressado de perder rapidinho pro bom, né? Também os pontos servem para desbloquear a fase, etc. Né? Into the Breach, que é o exemplo que eu falei para vocês, eles têm isso. Você ganha moedinhas para desbloquear esquadrões com armas diferentes. Também é legal você fazer realizações, né? Você achievements, que a gente chama em inglês, né? Então aí eles podem também te dar um bônus ou não. Esse Tangerine Tycoon é um jogo web de Flash. Ele tem esses tipos de coisas que eles dão um nome criativo para cada conquista que você teve. A recompensa pode ser grana. Uma coisa importante desse slide que eu queria deixar claro é o seguinte: ela tem que ser escalável. Então, quando você dá uma grana no começo do jogo, principalmente esses de RPG, né, que você vai comprando equipamentos cada vez melhores, a progressão dele tem que ser logarítmica. E essa razão 1 para 3 é muito boa. O primeiro item custa 1, o segundo 3, o terceiro 10, o quarto 30, o quinto 100. Para que serve isso? Porque aí se o jogador fica enrolando na primeira fase para ficar ganhando dinheiro, ele vai ter que matar 100 inimigos que dão 1 de grana para comprar o equipamento de 100 que vai aparecer na terceira vila já, né? Que ele vai conseguir comprar na terceira vila, por assim dizer, aqui do jogo. Mas, agora nota, né? O cara vai ficar entediado de fazer isso e não vai conseguir o melhor equipamento do jogo na primeira. Ele vai ter que jogar e vai ter que avançar, né? Então é um estímulo para ele também não terminar o jogo com o melhor equipamento de cara, né? Também restrição de nível nos equipamentos é importante, uma coisa que eu acho que foi o Diablo que começou a fazer isso, se eu não me engano. Que aí tinha uma arma super boa, só que você tinha que estar no nível 50 para poder usar, né? Então aí o jogador melhor do jogo vai lá, pega uma arma que para ele é uma droga, mas ele dá para um jogador de nível 1, o jogador de nível 1 já sai acabando as primeiras fases sem esforço nenhum, né? Simplesmente pelo poder das armas dele. Outra coisa importante que a gente pensa assim, adicionais, que é importante no jogo, é você fazer checkpoint e save, né? Antigamente os jogos não tinham isso, dava uma dificuldade absurda, os jogos de Nintendo, de fliperama, né? Agora não, agora é simplesmente mandatório você fazer isso, deixar salvar, né? Se morrer você não perde muito, tá? Talvez você perde alguma coisa para a pessoa não morrer, mas vamos dizer, ele perde o que ele conseguiu na última partida. Então aí ele vai perder tipo meia hora de jogo, que seja, né? Num jogo de colecionáveis, que ele joga por muito tempo. Agora, se for no jogo de fase, é bom você salvar a cada poucas cenas, né? Para o jogador não cansar e parar de jogar. E o jogador o jogo vai ficando mais difícil conforme a habilidade também que ele vai desenvolvendo, como a gente já falou nas aulas anteriores, né? Os colecionáveis podem não ter poder, podem ter, né? Mas eles mostram principalmente o quão bom o jogador é. É importante você destacar isso. Eu lembro que tinha alguns jogos que quando você pegava o colecionável, dava para ele vestir uma roupa diferente e ele aparecia para todo mundo com aquela roupa. Quer dizer, o cara é o bonzão ali do jogo, né? Esse tipo de coisa aí anima também os jogadores a irem atrás disso e mostrar quanto que ele gastou, seja em dinheiro ou seja em tempo. Alguns materiais que você pode colocar são esses aí, né? É uma lista de coisas que envolve desde música, filmes, roupas, acessórios, etc. Tá? Galeria, enfim, você pode fazer um monte de coisa em material bônus.
Importante, valorizar o sucesso. Cada vez que você consegue alguma coisa interessante no jogo, coloque um efeito sonoro, tá? Aí, esse exemplo aí do flashback, eu coloquei esse vídeo, depois vocês podem ver, é um joguinho antigo, era meio, para nós de hoje é bem feinho, mas vocês vão ver que quando o personagem acha algum item no chão, toca um efeito sonoro assim, pam, pam. Simplesmente isso dava um ânimo legal, assim, você se sentia como se tivesse atingido algum objetivo. Essa cena aí do Final Fantasy VII também é legal, né? Quando você vencia a batalha, a musiquinha famosa, né, de comemoração. Aí, como é que se diz? Inconfundível, né? Quem jogou, isso daí animava, né? Depois, principalmente depois de você vencer uma batalha contra um chefe forte. E cada personagem comemorava de um jeito também. Tá, gente? Eu vou parar por aqui. Eu vou abrir para perguntas agora, se vocês quiserem comentar alguma coisa, tá bom? Eu vou só parar aqui a gravação.